Hoje a Giovana, que é a nossa gerente do Departamento de Acesso à Cultura, vai conduzir, vai começar a apresentar os novos formulários que nós estamos desenvolvendo com os critérios de avaliação para o edital da Lei Aldir Blanc. Então, Giovana, fique à vontade. Boa noite. Eu tô com a internet, está muito devagar aqui, o computador também, eu estou perdido nos arquivos aqui. Boa noite, obrigada a todos e todas pela presença. A gente hoje vai conversar sobre os últimos critérios, né? A gente já conversou sobre os outros, a gente já fez os conectos antigos sobre os espaços, sobre as coletividades de cultura popular, coletividades de cultura de linguagens artísticas, individuais de cultura popular e linguagens artísticas, e hoje a gente vai falar sobre os técnicos e sobre as micro e pequenas empresas. Eu vou pedir aqui para o Henrique liberar para eu compartilhar a minha tela. Pode ir, Henrique? Pode ir. Vocês estão vendo já? Vou começar pelos técnicos, que me é mais familiar. Falar para vocês também que a gente está contando hoje com a participação das meninas do financeiro, do DEIN, da Funalfa, que elas também podem nos ajudar, né, tirando dúvidas, questões mais técnicas, principalmente sobre as micro e pequenas empresas. Então, eu vou começar aqui a falar dos critérios que a gente vai usar para o edital focado nos técnicos, e logo em seguida a gente fala sobre as micro e pequenas empresas. Bom, então, para a gente começar, a equipe pensou muito, e os agentes, os técnicos, eles têm um problema, né, a questão de não conseguir atuar, não conseguir manter suas atividades se não tiver o artista, se não tiver algum produto cultural sendo feito, sendo produzido. Então, a gente focou muito na questão de como ele foi impactado, principalmente financeiramente. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se você foi impactado ou impactada profissionalmente pela pandemia. E que a gente não fala somente de forma financeira, mas a gente vai abrir um campo também para a pessoa se explicar como ela foi impactada, e aí aqui pode ser de várias formas, né? Sim, eu trabalhava, deixei de trabalhar, ou então eu sou voluntário em algum lugar e parei. Enfim, como que a pandemia te impactou profissionalmente? E aí a resposta está no sim ou não, porém vai ter também um campo para a pessoa se explicar e dizer como ela foi impactada. Você possui emprego formal ativo? Sim e não. Você reside em área de vulnerabilidade social? É uma pergunta que a gente colocou em todos os editais, para todos os públicos, porque a gente acredita a gente sabe que os públicos em área de vulnerabilidade social têm sofrido mais ainda por conta da pandemia, então é nossa prioridade atingir primeiro esse público. Então, se você reside em área de vulnerabilidade, sim ou não. Em sua diretoria, aqui na verdade não é diretoria, né? Aqui é se você se enquadra. Essa pergunta aqui, ela tá errada aqui, mas enfim, o nosso objetivo é saber se você, técnico, é beneficiário de programas de transferência de renda, egresso do sistema prisional ou socioeducativo, idoso, mulher, negro ou negra, pessoa com deficiência, pessoa refugiada, pessoa das zonas rurais, povos ou comunidades tradicionais, ciganos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, etc., travesti ou pessoas transexuais, ou nenhuma das opções anteriores. Aqui você vai marcando, né? Então, se você é uma mulher negra com deficiência, idosa, egressa do sistema prisional, você vai pontuando. Quão mais
dessas questões aqui você se enquadrar, você se enxergar, mais pontos você vai ter. Maior vai ser a sua pontuação. Qual a média mensal de eventos que você costumava realizar? Então, aqui a gente não vai pedir, é bom a gente sempre falar, a gente não está pedindo aqui que vocês apresentem para a gente a agenda do Google de vocês, comprovações com mensagens de WhatsApp que você conversou, que você fechou trabalhos, enfim, não vamos pedir esse tipo de comprovação, porque a gente sabe que o técnico, e em Juiz de Fora isso acontece muito, é muito informal mesmo. Então é um WhatsApp que o amigo, que a banda manda e chama para ir tocar, para ir fazer som, para ir fazer isso. Então não vamos cobrar essa parte. E lembrando que tudo aqui é autodeclaratório. Então todo mundo vai marcar isso e vai assinar um termo dizendo que sim, isso, tudo que está escrito aqui é verdade. Então, qual a média mensal de eventos que você costumava realizar? Então, vocês vão pegar dos últimos anos, 2019, ou até mesmo que vocês já estavam prevendo para 2020, o que vocês já tinham fechado mais ou menos, e vão dizer para a gente qual era essa média. Vocês faziam de 0 a 5 eventos, de 6 a 10 eventos, de 11 a 15 eventos, ou acima de 16 eventos. Isso é mensal, né? Qual a média mensal de eventos, isso. Uhum. E aí aqui embaixo a gente quer saber qual era a média de sua renda mensal também, antes da pandemia, incluindo os valores recebidos através de trabalhos. Na verdade, aqui também a gente discutiu também pelo Conecta de hoje à tarde e a gente quer saber exclusivamente, não é isso, Giane? Só me balança a cabeça aí se eu estou certa. Exclusivamente da cultura, né? A gente mudou isso já aqui na reunião da tarde. Qual é a média de renda mensal exclusivamente advindos do seu trabalho relacionados com arte e cultura. Não possuía renda, até meio salário mínimo, 1 salário mínimo, até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos ou acima de 3 salários mínimos. Porque aqui pode ser que alguém tenha uma renda, sei lá, tenha um benefício, tenha uma mesada, tenha uma empresa que trabalha, enfim, qualquer outra coisa, mas ela foi impactada porque ela parou de trabalhar naquilo que ela ama, naquilo que ela gosta. Mas a gente quer saber, de fato, aqui, quem nos importa ser priorizado nesse momento são aquelas pessoas que, por conta da pandemia, deixaram de receber com os seus trabalhos relacionados à arte e cultura. Então, aqui, gente, só para frisar, a pergunta depois da reunião da tarde já mudou, é exclusivamente da arte e da cultura. E aqui a gente quer saber se a arte gera retorno financeiro para você. Sim, é a minha única fonte de renda, pontua mais, do que sim, é a minha fonte de renda complementar, que também pontua mais do que não gera retorno financeiro. Diante do novo cenário pandêmico, como está a fonte de renda que garante a sua subsistência? Não possuo, e aí é que é a mesma pergunta. A gente quer saber o antes da pandemia e o durante a pandemia. Se vocês conseguiram sobreviver, vocês, no caso os técnicos, conseguiram de alguma forma sobreviver à pandemia. E aqui embaixo a gente tem algumas perguntas abertas, que elas não pontuam, mas que para a gente poder fechar, né, as informações, para a gente saber se bater lá na hora de fazer pergunta, para a gente entender e também para a gente ter um panorama do cenário atual, né, de como ficou a pandemia. A gente tem essas 3 perguntas abertas. De que forma o trabalho desempenhado por você foi impactado pela pandemia? Faça uma breve descrição de suas atividades culturais ao longo dos anos e coloque em tópicos as atividades culturais realizadas por você nos últimos anos. Então, essas são as perguntas voltadas para os técnicos. E vamos às perguntas de vocês. Esse edital dos técnicos, eles não têm critério de desempate, não? O critério dos técnicos a gente vai fazer muito baseado no dos individuais, né? Você lembra, Giane, como é que ficou? Não. Tem que olhar. A gente, na verdade, a gente esqueceu de colocar nesse, né? Nesse não tem, né?
É, mas é o mesmo, mas assim, vamos dar uma olhada. No individual. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse formulário que vocês estão apresentando, ele é para o preenchimento das pessoas que têm interesse em serem beneficiados com auxílio, com esse auxílio destinado para a área cultural, ou esse formulário também já é sobre os editais que vão ser abertos? Então, os editais, a Lei Aldir Blanc, ela tem as três possibilidades, né, de transferência de renda. O inciso 1, que é o auxílio emergencial mesmo, que tem esse nome mesmo, né, e que está sendo feito pelo Estado. O inciso 2, que é a transferência de renda para os estados, para os espaços. E o inciso 3, que eles colocam na lei como editais, chamamentos, chamadas, enfim, né, várias coisas. Aqui em Juiz de Fora, a gente vai fazer só o inciso 3, que são os editais, os chamamentos. E aí, quando a gente fala edital, na verdade, a gente está falando um chamamento público, é porque os nomes burocráticos, às vezes a gente fala chamamento público, mas não pode chamar de chamamento público, porque contabilmente chamamento público é outra coisa. Mas, enfim, esses editais são, na verdade, grandes chamamentos públicos para as pessoas se inscreverem e elas vão receber essa verba. Elas não precisam de apresentar um produto. Então, você vai... Por isso a gente chama de auxílio, né? Porque vai ser apenas uma transferência de renda. A prestação de conta desse recebimento dessa verba vai ser só um relatório sobre como você foi impactado na pandemia, como você sobreviveu a esse momento. Não tem um produto, né? Então, por isso que quando a gente fala edital, o edital normalmente vocês entendem, porque normalmente ele é assim mesmo, que você vai ganhar um edital e você vai ter que apresentar um produto, né? Um produto final, uma live, um espetáculo de teatro, enfim, qualquer coisa. Mas nesse caso, não. Ele vai ser uma transferência de renda apenas. Então, não sendo esse inciso 1, que seria esse dinheiro destinado como auxílio emergencial, as pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial do governo, elas podem participar também ou elas também estão vetadas? Do governo pode, não pode quem recebeu o inciso 1. Entendi. Quem recebeu pelo Estado não pode, mas quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal ou quem recebe algum outro tipo de transferência de renda do governo federal não tem problema. Entendi, obrigado. Mais alguém, gente? A gente passa para o de micro e pequenas empresas. Tá todo mundo travado? Eu tô travado ou tá todo mundo em silêncio mesmo? Acho que a gente está escutando aqui. Então tá. Aqui, você pode me habilitar aí de host novamente? Para colocar o... Acho que tem gente que está fora da sala que caiu. Só clicar aí nos três pontinhos que rola. Onde? Em cima da minha fotinha, nos três pontinhos, aí só clicar e colocar Make Host, que aí eu volto. Do lado do Mute, nos três Peraí que eu não pontinhos tô da te minha foto. achando. É Funalfa, né, Carzinho? Aí, show. Só aceitar aqui, tem mais um pessoal chegando. Bom, aqui também no O chat não chegou nenhuma pergunta, não. Se vocês quiserem. chat, o Marcos Cabelo perguntou, ele perdeu a planilha, perdeu tudo, eu vou... Você só tem que me habilitar, Henrique. Habilitar para Tá. poder compartilhar de novo. Eu compartilho passo rapidinho aqui, só para o Marcos não perder. Deu? Então, Não, né? não.
Rapidão. Só deixar o pessoal aqui entrar. Pode ir lá, pode liberar. Aí, foi. Peraí, que eu abri o... Vamos lá. Passando rapidinho aqui só para o Marcos ver, aí alguém que o pessoal vê de novo e se tiver mais perguntas a gente pode voltar. Você foi impactado ou impactada profissionalmente pela pandemia? Sim e não. Aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de vida profissional. Você possui emprego formal ativo? Você reside em área de vulnerabilidade social? Sim e não. Aqui não é em sua diretoria, empresa. Se você é uma dessas pessoas, beneficiário de programa de transferência de renda, egresso sistema prisional e ou socioeducativa, idoso, mulher, negra ou negro, mulher com deficiência, pessoa refugiada, pessoa das zonas rurais, povos ou comunidades tradicionais, travestis ou pessoas transexuais, nenhuma das opções anteriores. Aqui você vai pontuando cada uma dessas opções que você se enquadra, que você se coloca, você pontua a mais, né? Então, se você é beneficiário de programa de transferência, é egresso, é idoso, é mulher, é negra, tem deficiência, é refugiado, enfim, mais pontos você vai fazendo. E aí, se você não é nenhuma das opções anteriores, é lógico que você vai pontuar menos, né? Aqui é qual a média mensal de eventos você é acostumado a realizar. E aí, lembrando que tudo que a gente está falando aqui é autodeclaratório. Então, você vai fazer a média pensando nos anos anteriores, nesse ano, no que você tinha já previsto. Enfim, é de fato uma média baseada na sua realidade. De 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 e acima de 16. Qual era a sua média mensal? Aqui também a gente mudou essa pergunta na parte da tarde, no Conecta da Tarde, que não é incluindo os valores recebidos, é exclusivamente a sua renda mensal, exclusivamente dos trabalhos relacionados à arte e cultura antes da pandemia. Você não possui renda até meio salário mínimo, 1 salário mínimo, até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, acima de 3 salários mínimos. A arte gera retorno financeiro para você? Sim, é a minha única fonte de renda. Sim, é a fonte de renda complementar ou não. E diante do novo cenário pandêmico, como está a fonte de renda que garante a sua subsistência? Não possuo fonte de renda, e aí aqui as mesmas opções lá de cima para a gente fazer um recorte de como era a sua vida pré-pandemia e como está a sua vida agora na pandemia. E aqui algumas perguntas abertas para a gente saber mesmo como que isso é para a gente ter isso de arquivo mesmo, né? Como foi a sua vida, o que aconteceu com os técnicos de Juiz de Fora no período de pandemia. Então, de que forma o trabalho desempenhado por você foi impactado pela pandemia? Faça uma breve descrição de suas atividades culturais ao longo dos anos e coloque em tópicos as atividades culturais realizadas por você nos últimos anos. Lembrando que essas informações todas que vocês estiverem passando, e aí quem for classificado, quem apresentar a documentação que a gente vai pedir depois, quem assinar o termo né, de transferência, dessa transferência, enfim, isso tudo vai ser anexado no mesmo processo. Então, assim, a qualquer momento, todas essas informações podem bater, né? Então, assim, uma auditoria, uma ouvidoria, enfim. Então, por isso que é importante, por isso que a gente sempre fala o tempo todo, a gente está frisando que é autodeclaratório, porém, não significa que em algum momento isso não vai ser conferido, isso não vai ter uma conferência, as pessoas não vão olhar. Então, antes de qualquer coisa, né, vem também a responsabilidade do que você
do que você vai responder aqui. Hoje à tarde até a Letícia Nabuco nos perguntou sobre a questão das micro e pequenas empresas, eu vou chegar lá, ela falou assim, porque a pessoa às vezes não está oficialmente na minha empresa, ela faz parte sim do meu grupo né, principal ali, onde de tomada de decisões, é uma pessoa negra, mas não está oficialmente porque não está com uma carteira assinada, alguma coisa assim. Ela vai dizer ali, ela vai colocar, ela tem o direito de colocar a resposta ali que sim na diretoria dela, porque ela entende que aquela pessoa faz parte da diretoria. E aí isso em algum momento pode ser cobrado, mas ela vai ter como justificar. E essa pessoa, ela existe, ela vai estar ali para dizer, não, a Letícia colocou o meu nome sim, e eu sim faço parte das tomadas de decisão, enfim. Então é bom a gente ter isso sempre em mente para que a gente não fique pensando que por ser autodeclaratório significa que eu vou colocar o que eu quiser e depois isso não vai, né, ter nenhum tipo de prejuízo. Pode sim acontecer de ter. Pegou? Posso falar uma coisa aqui? Pode falar uma coisa. Só para falar os critérios de desempate que estavam estabelecidos no individual. Uhum. Se você possui ou não emprego informal ativo, sorteio público. Sorteio público obrigatoriamente é um. E eu sugeri que acrescentasse isso, tempo de carreira também dessa pessoa, no individual. Foi considerado... Tinha um terceiro, não tinha não, Fernanda? Pois é, são 3. Tinha esse do emprego formal ativo, o sorteio público, e aí um outro que era qual? Eu sugeri que era o tempo que estava constando nas outras coisas, tempo de serviço. Entendi. Tempo de serviço prestado à cultura. Esse a gente pode usar, esse tempo de carreira, o sorteio público obrigatório, todos eles vão ter. Agora, o emprego formal ativo, nesse caso aqui, ele vem como pergunta para pontuar, né? Então, não poderia ser um critério de desempate. Tá. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão sobre esse critério de desempate? Não, gente. Então, eu vou passar para micro e pequenas. Mel, qualquer dúvida aqui, você entra, tá? Bom, então vamos lá. As micro e pequenas empresas. A gente, no nosso cadastro municipal, né, a gente não abriu a possibilidade de inscrição de CNPJ. Por ser uma coisa também mais formal, a gente ter essas informações dentro da própria prefeitura, a gente conseguiu mapear essas empresas de outra forma. Então, as meninas do DEIM, elas entraram em contato com a Secretaria de Fazenda, pegaram um levantamento, eles lá fizeram um levantamento de todas as empresas que tinham, de alguma forma, tinha cultura, né, em um dos seus quinais, e aí elas fizeram todo um estudo, um levantamento, e chegamos a 25 empresas que hoje estariam aptas a receber essa verba através desse edital aqui. A gente não tem, né, não divulga essas informações e tal, mas a gente tem essa possibilidade a gente sabe que existem na cidade 25 empresas com possibilidade de pleitear essa verba aqui. Então, bom, a primeira pergunta para as pequenas e microempresas seria: a empresa foi impactada pela pandemia? Isso a gente pergunta para todo mundo e a gente precisa perguntar porque é uma dúvida frequente que diariamente chega lá na Funalfa, gente perguntando assim, mas em 1984 eu fiz um espetáculo de teatro, eu posso pleitear essa verba hoje? Não, porque em 1984 você não foi atingido pela pandemia. Então, essa é sempre a principal pergunta, a pergunta número 1 para você entrar em qualquer dessas possibilidades da Aldir Blanc, é se você foi impactado pela pandemia ou não.
Então, sim ou não. A empresa promove atividades em áreas de vulnerabilidade social. É a mesma coisa que eu falei para os técnicos e para os outros também. Como as pessoas que habitam as áreas de vulnerabilidade social, elas são as mais impactadas, então nada mais justo do que esses editais priorizarem também essas pessoas. Em sua diretoria, a empresa conta com, e aqui é a mesma coisa, né? A mesma justificativa da pergunta anterior, são as pessoas que estão sofrendo mais, que estão perdendo mais emprego, enfim, que estão tendo mais problemas, que são beneficiários de programas de transferência de renda, egressos do sistema prisional, idoso, mulheres, negras e negros, pessoas com deficiência, pessoas refugiadas, pessoas das zonas rurais, povos ou comunidades tradicionais, travestis ou pessoas transexuais. A empresa possui documentação histórica capaz de comprovar a memória das ações culturais que expressem a preservação da cultura? Se sim, quais? Então, aqui tem algumas possibilidades. Cartas de recomendação de entidades culturais, clipping, fotos, relatórios, vídeos ou nenhuma das opções acima. Quais são os públicos priorizados nas ações desenvolvidas pela empresa? Adolescentes e jovens, crianças, mulheres e travestis, mulheres, travestis e pessoas transexuais, pessoas com deficiência, população da zona rural, população geral, população negra, idosos, povos e comunidades tradicionais. E aqui também é aquela mesma história. Quanto mais opções você marcar, mais pontos você vai ter. A empresa promove o intercâmbio de saberes e fazeres populares ou tradicionais em prol do desenvolvimento do pensamento cultural e ou artístico? Se sim, qual? Cursos de capacitação, feiras de negócios, incentivo à pesquisa para o campo cultural, participação em eventos, seminários ou nenhuma das anteriores. A mesma coisa, pontuando cada vez, quanto mais opções, mais pontos você vai fazer. Em qual ou quais destes espaços a empresa costumava realizar suas atividades? Espaços comunitários, espaços privados, espaço próprio, espaços públicos, praças ou parques, ruas, salões de festa, teatros, museus e galerias, ou nenhuma das anteriores. É a mesma lógica, quanto mais espaços, mais pontua. E a documentação necessária para esse edital especificamente, lembrando que o edital de pequenas e microempresas é o único que vai ser para CNPJ. Todos os outros são para CPFs, incluindo coletividades e espaços culturais, em que um CPF vai representar aquele espaço, aquela coletividade. Aqui é um CNPJ que vai apresentar, que vai ser beneficiado. Então, esse aqui ele é um pouco diferente dos outros, a gente já coloca aqui a documentação necessária, porque ele é diferente mesmo. Então, a documentação necessária para enquadramento na categoria micro e pequenas empresas. Cópia do cartão de CNPJ com atividade fim relacionada a pelo menos um dos quinais listados no anexo, e esse é um trabalho que as meninas do financeiro estão fazendo, do pessoal da contabilidade, porque os quinais vão ser especificamente da cultura, da arte da cultura, para que a gente limite mesmo só quem de fato trabalha com arte e cultura que seja beneficiado. Cópia do contrato social devidamente registrado, ato constitutivo, cópia da última alteração do contrato social devidamente registrado, se houver, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela junta comercial ou equivalente da sede da pequena empresa para fins de comprovação de enquadramento, cópia do RG, CPF, comprovante de residência do representante legal e comprovante dos dados bancários da conta, que deve ser especificamente do CNPJ. Não pode ser da conta do dono da empresa, no CPF dele, tem que ser do CNPJ. Então, essa é o que é especificamente para CNPJs, é o único edital que é para CNPJs. A gente tem uma pergunta que aparece em todos os Conectas e que a gente ainda está na busca pela resposta, que é a pergunta das CNDs, as certidões negativas de débito, se a gente vai cobrar todas as certidões ou não. A gente teve a divulgação como fala, gente, da regulamentação do Estado na sexta-feira,
e ela não fala sobre todas as certidões. Então, a gente ainda está nessa busca, ainda com os jurídicos, a Procuradoria do Estado, do município, enfim, todos os jurídicos empenhados estudando para saber se a gente realmente vai precisar de cobrar todas as CNDs. Tem algumas CNDs que a gente sabe que é obrigatório, porque está na Constituição, mas a gente está ainda na dúvida e a gente está buscando a resposta se a gente vai poder, pelo menos, excluir uma ou outra, pensando que, nesse momento, se a pessoa parou de pagar alguma coisa, de fato, ela não vai estar com a CND em dia, e é isso que a gente realmente quer. A gente quer transferir renda para justamente quem está com problemas, e não para quem está com tudo em dia, com todas as contas pagas, com dinheiro no bolso. Né? Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas a gente está buscando por ela. Perguntas, gente? Pessoal que estava no núcleo hoje de manhã na reunião, se quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Quem estava no Conecta hoje à tarde também quiser falar alguma coisa, porque eu à tarde estava completamente sem internet, eu ouvi a reunião toda picada. Às vezes tem alguma informação que foi passada à tarde que eu não falei aqui agora. Se puderem me ajudar, me lembrar, Henrique. As informações tá completo. Por mim, a Fernanda costuma anotar bastante coisa aí. Tem algum ponto, Fernanda, que você acha que passou? Tá Estou dando uma conferindo aí? olhada aqui, uma rastreada para ver se eu acho alguma questão. Tá faltando algum ponto, As mas acho que... pessoas perguntam se os editais já estão liberados, por exemplo. Pode falar. Não, a gente ainda não está com os editais liberados. A gente sempre passa por aqui. Antes de tomar qualquer decisão, a gente traz para o debate público, para ouvir vocês. Tanto que hoje à tarde mesmo a gente já fez alterações por conta da conversa que a gente teve à tarde. Agora a gente também já fez alteração aqui na questão, por exemplo, que nos passou, né, da questão dos critérios de desempate. Então a gente sempre traz para cá antes de publicar. Então ele está tudo sendo preparado, né? Todos os passos que precisam ser dados, eles estão sendo dados juntos, né? Então as questões orçamentárias, que são muitas que precisam ser feitas, a gente está caminhando, né, dos decretos, as coisas que precisam ser publicadas, elas já estão prestes a serem publicadas, enfim, todos os passos que precisam ser dados, eles estão sendo dados, mas a gente precisa passar por vocês antes de tomar qualquer decisão também e de simplesmente liberar. Outra Hoje questão à tarde, aqui. agora eu lembrei que teve uma pergunta sobre o prazo que o edital ia ficar aberto. Também foi uma resposta que a Tamires deu, que isso também vai ser decidido com a classe, né? Como a gente tem um tempo bem curto, a gente entende que, se for um prazo muito grande, pode atrapalhar lá na frente, né, na hora de disponibilizar o recurso, mas também for um prazo muito pequeno, pode prejudicar as pessoas que não vão conseguir ter acesso a tempo, né, do edital. Então, isso também vai ser construído com os coletivos, com os artistas. Eu queria saber, mais por uma questão de organização mesmo da minha agenda aqui dessas coisas, se vocês têm um cronograma com uma previsão mais ou menos de quando, assim, a partir da semana, de qual mês, alguma coisa assim, isso vai ser esses formulários vão ser disponibilizados. Vocês têm esse cronograma já Cronograma organizado? exato a gente não tem, porque a gente depende de outras secretarias. Mas é nos próximos dias, né? Eu diria que é agora, né? É outubro. É nas próximas semanas, assim, sem dúvida. Ok. Como diria minha avó, tá na tábua da beirada. É. Tá quase saindo. Uma outra coisa, boa noite para todos. Boa noite. Todos. Meu nome é Sil Andrade, eu sou artista pública e sou também integrante do Comitê de Fiscalização e Acompanhamento da Lei Aldir Blanc.
Eu tenho um questionamento a levantar, que é o resultado, né? O edital, o resultado dos editais poderiam vir com o nome dos contemplados e não com o número. O nome dos contemplados, isso daria uma transparência maior. Eu recebi esse questionamento e estou dividindo isso com vocês. E começamos a falar isso à tarde e depois não se deu uma sequência. Ou a gente poderia também pensar nisso, porque todo mundo tem me questionado por que, em vez de número, não seria o nome de quem foi contemplado. A gente adotou uma posição agora no edital na nuvem de não divulgar o nome dos contemplados, não pelo fato de falta de transparência, mas por uma questão de não expor as pessoas que às vezes não passaram no edital e as que passaram, porque, querendo ou não, todos os contemplados, quando recebem o recurso público, eles vão ter os seus nomes no portal da transparência por terem recebido o recurso público. A questão de não ter divulgado lá no site ou no WhatsApp do governo, no resultado, não diminui a transparência. E o segundo ponto é que a comissão que avaliou os projetos votou em não divulgar os nomes das pessoas. Por uma questão até de que a gente está falando de um recurso emergencial de R$700 e expor, às vezes, as pessoas estão pedindo esse recurso no site ou no canal de comunicação, pode deixá-las elas um pouco desconfortáveis com isso. Mas, como a Giovana disse, no caso da Lei Aldir Blanc, a gente vai construir tudo isso com a classe. Então, todos os conectas, a gente traz essas questões e o que a classe decidir, a gente vai seguir. Porque foi o que a gente falou à tarde, né? Para a Funalfa não faz diferença, né? Assim, poderia divulgar o nome, eu poderia. Para a gente não faz diferença, até porque, de qualquer forma, esses dados todos vão estar no portal da transparência. Então, para a gente não faz diferença. Da mesma forma que a Sil pontuou hoje à tarde, que na opinião dela, tem que ser divulgado o nome, a gente teve a ponderação do Igor, que é contra. Então, assim, temos os dois lados. Eu acho que a gente precisa debater sobre isso e, de fato, chegar num consenso mesmo, com opiniões diversas, porque para a Funalfa mesmo, até para a Funalfa opinar, a gente precisa, de certa forma, estar isento, porque não é o nosso, né? Para a gente tanto faz e não é a gente que está sendo exposto. Então, de fato, seria mais uma discussão de quem está pleiteando, quem pode ser que seja exposto ou não, ou acha que não precisa ser exposto, não tem problema ser exposto, já que é uma verba federal de autodeclaratória e que acredita, né? Às vezes é isso, as pessoas querem ficar ali mesmo, vendo, olhar se alguém que está ali, porque não, sei lá, não fazer uma denúncia, recebeu, não merecia, sei lá, as coisas podem de fato acontecer, porque de fato, né, a gente está aqui no mundo mesmo como cidadão para isso mesmo, para fiscalizar. Então, eu acho que é uma questão da gente discutir, Sil, porque para a Funalfa mesmo não faz diferença. Eu acho que seria bom duas coisas para se divulgar e que foi divulgado na reunião anterior, a respeito dos recursos que são destinados para o técnico individual e para esses do edital do CNPJ, e também aquela planilha que mostra quantos serão contemplados em cada edital. Tá. Você tem ela aí, Henrique? Está no compartilhado. Deixa eu abrir aqui. Os técnicos são... a gente pode transitar a verba entre as pessoas físicas. Deixa eu só voltar no assunto aqui, porque o Marcos está perguntando, né? Isso é sobre as pessoas que forem premiadas, serem publicadas. Isso mesmo, a Marília já até te respondeu. Quem são as pessoas que foram contempladas com a Lei Aldir Blanc? Se serão divulgadas pessoas ou números de cadastro? Esse é o ponto que está gerando
que a Sil está levantando para a gente discutir, e que talvez nem precise ser discutido agora, pode ser discutido durante o processo de inscrição, porque, né, vai ser meio que um pós, né? Então, de repente, a gente pode até fazer um conecta específico para esse assunto, para essa pauta, enfim. A gente tem, no cadastro, a gente tem o edital de micro e pequenas empresas, elas são, como eu falei, né, são para CNPJ. Então, ele é o único que a gente não pode mexer. No CPF, para CPF, que são esses outros editais todos que a gente está discutindo, eles podem ser alterados. Desculpa, mas eu não consigo não ler o coisa. Acho que dinheiro público tem que ser divulgado pela transparência. Pois é, Marcos, mas é o que a gente falou. Divulgado sempre é, tudo é, porque vai para o portal da transparência o termo que as pessoas assinam. Então, se é número ou nome que vai sair na publicidade, vai estar no portal da transparência de qualquer forma. Tudo que a Funalfa faz está no portal da transparência. Então, isso vai estar divulgado lá. Vou parar de ler o chat, senão eu não presto atenção. E aí, a gente pode transitar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos, né, tá lá, são 60 técnicos que podem ser contemplados. Porém, se a gente não tiver 60 técnicos aptos a receberem a verba, a gente pode modificar essa verba para outro edital de linguagens artísticas individuais, por exemplo. Entre os CPFs, a gente pode fazer essa alteração de verba para um lado, verba para o outro. A gente só não pode fazer a mudança a transferência de valores entre o edital de micro e pequenas empresas para o edital os outros editais, né, que são para o CPF. Henrique, pode... Estou buscando aqui o documento que a Fernanda falou, que a gente fez uma separação baseado no nosso cadastro, né? No Cadastro Municipal de Cultura. Essa não foi no plano de trabalho, a gente não divulgou esses números exatamente, a gente divulgou só a separação entre os editais de pessoa física e de pessoa jurídica. E aí a gente fez uma média mesmo, né? Foi um estudo que a gente fez. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Eu tô com ele aqui, quer que eu abra? Eu quero, por favor, que eu demorei a achar. Vocês estão conseguindo ver? Começando. Está carregando. É isso, né? Não, é aquele que coloca a quantidade. Esse aqui é o plano de trabalho. Esse é o que foi o plano de trabalho que foi para a plataforma, né? É aquele que o Zezinho ainda tinha feito, que chamava plano... Não, então, só esse que eu tenho da planilha. Que são, eu sei que você está falando que é o que divide o número, né, de prêmios para cada... Eu tenho dados aqui de cabeça, que no caso de técnico, são 60 contemplados, que fizeram um estudo, tem 125 citados de acordo com o Cadastro Municipal de Cultura. Isso. E a respeito de valores, no caso do edital individual, é de R$3.000 em cota única sem imposto, e no caso do CNPJ é uma parcela única de R$15.000. Só para as pessoas saberem a que valores que elas estão pleiteando.
Estou abrindo ele aqui, só um minutinho. São 20 empresas com CNPJ que serão contempladas, com 15 mil cada um, isso dá um total de 300 mil destinados a esse edital especificamente. Não é isso? Espera aí que eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Aqui Sim. seria... Opa. O inciso 3, né, 100% da aplicação da verba no inciso 3. Isso aqui, esses beneficiários aqui, é o que a gente falou, esses números aqui, eles não entram no nosso plano de trabalho na plataforma Mais Brasil, então a gente pode, entre eles, a gente pode ir de um para o outro, né? A gente pode passar de um para o outro. Com a exceção dessas 20 empresas aqui, ó, que são as micro e pequenas empresas, que a gente coloca 20 beneficiários de 15 mil parcela única. Então, esse aqui é fechado, a gente não pode mudar. Agora, os outros a gente pode mudar. Então, a gente tem os espaços culturais de ensino, uma média de 50 beneficiários, com 15 mil reais, parcela única. Os espaços de fruição, a mesma coisa, 15 mil reais, com a média de 35 beneficiários. Cultura popular e urbana para coletivos acima de 5 pessoas, 25 beneficiários, e de 2 a 5 pessoas, 35 beneficiários. Linguagens artísticas coletivo acima de 5 pessoas, 25 beneficiários, de 2 a 5 pessoas, 40 beneficiários. Linguagens artísticas individual, 100, e técnicos 60, 3 mil individual. Então, esses são os números, um estudo que a gente fez prévio. E aí, é o que eu falei, a gente, se não tiver, isso aqui não vai estar fechado antes da gente fechar o edital, porque a gente vai receber as inscrições. Se a gente receber, vamos fazer um chute aqui, mas recebemos apenas 80 artistas individuais de linguagens artísticas. A gente vai perder esse dinheiro porque a gente tinha programado 100? Não, a gente vai pegar esse dinheiro e vai passar para uma outra linguagem que esteja faltando, né? Vamos dizer assim. Então, esse é só um estudo que a gente fez para a gente, baseado no nosso cadastro municipal, para a gente tentar entender e fazer um desenho e saber para onde a gente tinha que ir. Mas os valores também, a princípio, são esses mesmo. A ideia é trabalhar em cima desses valores aí que vocês viram. Era esse, Fernanda, que você estava falando? Uhum. Esse mesmo. Só para ficar com as mesmas informações que teve na outra reunião. Espaços de fruição o necessário é um espaço de fruição. Espaço de apresentações. Galeria de arte. Galeria de arte. Mel, a pergunta da Carla Detone em relação às empresas, podem informar os quinais dessas 25 empresas enquadradas? Vai vir no anexo, né, Mel? Isso, gente. Boa noite. Eu sou a Melissa, trabalho lá na Funalfa, no financeiro. Os quinais são muitos quinais, não tem como falar a relação aqui agora, mas são todos ligados à cultura e à arte. E, juntamente com o edital, a gente vai lançar a lista lá dos quinais e vocês vão verificar se as empresas de vocês estão enquadradas em algum deles. Pode ser o QNAI principal e pode ser também o QNAI secundário. Basta enquadrar em algum deles para estar apta, né, para receber o prêmio. A Carla está falando 25 é pouco, mas tinha até açougue, né, Mel, no meio dessas. Tinha, a gente fez um estudo bem, assim, e dessas 25, a gente acredita que algumas nem vão conseguir comprovar a atividade cultural. Porque tinha, por exemplo, empresa, só um exemplo para vocês, empresa de distribuição de medicamento.
que colocou lá ensino da arte e da cultura, não sei como. Então, assim, ela pode estar com o KNAI, ela pode comprovar o KNAI, mas os outros requisitos elas não vão conseguir comprovar. Então, assim, elas estão dentro da nossa listagem por conta do KNAI, mas a gente já sabe que os outros requisitos que o edital vai exigir, elas não vão conseguir comprovar. Então, essas já estão automaticamente fora. Tá? Elas podem até pleitear, mas elas não vão conseguir pontuar, né? Exatamente. Só uma ponderação, as pessoas, os representantes aí das microempresas, né? Se quiserem dar uma checada nos KNAIs, vocês podem olhar no site lá do governo federal a listagem dos KNAIs da Lei Rouanet. São basicamente aqueles que a gente vai aceitar para o nosso edital. Aí, por lá, vocês já vão checar se o da empresa de vocês estão lá. Tá? Já é uma cola. Já é uma cola. Posso tirar uma dúvida, que eu acho que pode ser uma dúvida do pessoal? É comigo? Não entra nesse caso organização não, né? Terceiro setor, associação, nada disso. Não. Só micro e pequenas empresas. Né? Esse edital vai ser exclusivo para micro e pequena empresa, tá? Associação, eles podem pleitear o representante da associação como pessoa física no outro edital. Acho que a Carla imaginou que são poucas, falou que são poucas por isso, porque é restrito mesmo às micro e pequenas empresas, né? Tem muito MEI, não né? Se tem enquadram muita... não se enquadram as outras demais, que devem ser várias em Juiz de Fora, as médias, as grandes, as organizações de terceiro setor, né? Associações, mas esse é bem restrito, então é por isso que são até essas 25 aí. Uhum. E todas as outras podem entrar nos editais de outras formas, né? Não estão excluídas. As organizações do terceiro setor, elas vão poder... Empresas de aluguel de equipamento de som. Entram aí, fruição ou micro e pequenas empresas. Aí tem que olhar o KNAI, né, Mel? Mas aí seria micro e pequena. Fruição não seria, né? A sua não tem CNPJ. Então, seriam as pessoas que iriam entrar, né? Os técnicos que trabalham na empresa. Gente, esse edital... Esse edital de prêmio para a empresa tem que estar toda regular. No CNPJ, tem que ter CNPJ, tem que estar toda regular. Aí, nesse caso seu, como vocês fazem o aluguel de som, imagino que tenham muitos técnicos, que o problema, né, sejam realmente as pessoas. Então, as pessoas vão entrar pleiteando o edital de técnicos, né? Cada um aí para sua subsistência mesmo, para o seu rendimento, né, pessoal. Aproveitar para falar, gente, a gente... Desculpa, pode falar. Guilherme mandou uma dúvida aqui. Quantos coletivos poderão ser selecionados? Acho que ele perdeu na lista, você pode... Coletivos, a gente coloca, peraí. Coletivos de linguagens artísticas, acima de 5 pessoas, a gente lembrando que é uma média de 25 coletivos, de 2 a 5 pessoas, 40 coletivos. De cultura popular e urbana, acima de 5 pessoas, 25 coletivos, e de 2 a 5 pessoas, 35 coletivos. Mel, você perguntou se tiver protesto no CNPJ, se atrapalha. Então, eu não sei exatamente o que ela quer dizer com protesto, mas a empresa tem que estar toda regular, né? A questão da regularidade fiscal, que são as certidões, a gente está dependendo de um parecer da nossa PGM para ver se para as empresas a gente vai utilizar o mesmo critério que para as pessoas
os individuais, né? Então, quanto a essa questão da certidão, a gente ainda não pode afirmar nada, só depois mesmo do parecer lá da PGM. Mas a empresa tem que estar com o CNPJ ativo, né? Ela tem que estar com o CNPJ ativo, não pode estar baixado, aí cada um aí tem que ver a sua situação, ou com o seu contador, para verificar se a empresa está regular. Uhum. E aí, no caso do Clube Necessaire também, vocês podem tentar, no caso de pessoa física, né, um representante que vai receber em nome do espaço. E aí eu não sei se você chegou a participar da reunião que a gente fez sobre os espaços, mas aí, no caso, você vai ser o representante legal que vai pleitear a verba através do seu CPF. Você vai receber na conta no seu nome, e aí você vai ter que apresentar uma carta de anuência de todo o grupo, né? Se você disser que vocês são 5 pessoas na diretoria, né? Na cabeça aí do Necessaire, se vocês, vou colocar que são 5 pessoas, você vai ter que ter uma anuência de cada uma dessas pessoas, te autorizando como pessoa física a receber. Então, não necessariamente você precisa tentar receber a verba pelo CNPJ. Você pode receber pelo seu CPF também pelo outro edital lá, que não é o de micro e pequena empresa, é o edital de espaço. A gente já está lá, né? A gente falou na semana passada, a gente lançou nosso site, né? O Funalfa. Você põe aí, Mirim, Henrique, desculpa, no chat. O nosso site, né? Que é o funalfa.com.br/Lei Aldir Blanc. Esse site tem todas essas informações lá, já tem uma cartilha lá disponível para vocês irem lendo, tirando as dúvidas aí ao longo dessa semana. Para a semana que vem tá todo mundo já sabendo tudo, né? Pronto, só para preenchimento mesmo desse formulário. A gente tem os canais de comunicação disponíveis lá também, mas a gente tem... mais importante de tudo é que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, @Funalfa Cultura e o Funalfa Cultura no Facebook também. A gente tem também o telefone agora, o WhatsApp, que é bom vocês salvarem o nosso número lá para vocês entrarem na lista de transmissão. O telefone é o 99112-0157. Quer que repete, Henrique? Deu? Então, vocês podem salvar aí, manda um oi lá pra gente, que a gente salva aqui o contato de vocês e vai mandando pela lista de transmissão todas essas informações, e por lá também vocês podem ir tirando dúvidas que vocês tiverem, a gente vai fazer o possível para responder o mais rápido possível. E no telefone da Funalfa também, de segunda a sexta, de 2 às 6, o 3690-7036, também a gente está atendendo e tirando dúvidas. O Estúdio Palco Sonorização perguntou: no caso da micro e pequena empresa, se algum dos sócios tiver em MEI, já serviria ao invés de entrar no individual? Não, porque a gente, esse Aldir Blanc, nesse momento aqui, a gente não está utilizando o MEI, né, o Mel? Esse edital de premiação de micro e pequenas empresas e os outros editais é só CPF, o MEI não vai entrar. Então, se alguém tem o MEI, ele bota o MEI de lado um pouquinho e entra com o CPF, porque vai usar o próprio CPF. Isso aí. Mais alguma questão, gente? Bom, então acho que se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente pode ir encerrando já? 1h15 só de reunião, tá bom. Eu só queria lembrar, quando você falou do site,
Lá tem uma cartilha que fala o passo a passo de tudo que foi feito até agora na Lei Aldir Blanc, e também tem um comunicado do próprio Ministério do Turismo com tira dúvidas lá, perguntas e respostas. Então, para quem quiser já ir acompanhando, ler esse material curto, né? Nada daqueles materiais imensos de legislação, nada disso. É tudo em formato de perguntas e respostas. Vocês já ficam com ele debaixo do braço também para quando lançar um edital, que ele é um guia, né? Um guia. A gente está chamando ele, inclusive, de guia da Lei Aldir Blanc, para poder apoiar vocês aí nas informações sobre a legislação. E também nós vamos continuar fazendo outros Cultura Conectas com vários outros temas, mais especificamente agora da Lei Aldir Blanc. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos ter mais um Cultura Conecta, ainda falando sobre os editais, ou quem sabe já sobre o próprio lançamento do edital, mas como a Giovana comentou mais cedo, sempre tudo conversado com a classe para a gente poder andar juntos mesmo nessa questão do auxílio emergencial. Nós temos os nossos canais, que a gente já deixou aí, temos a nossa lista de transmissão no WhatsApp, temos o nosso e-mail marketing para todo mundo que está cadastrado no Cadastro Municipal da Cultura, está recebendo também agora esse material pelo e-mail marketing. E então, quem não se cadastrou, né, Henrique? Quem ainda não se cadastrou, se cadastre. Se vocês puderem, a gente precisa muito do apoio de todos vocês na divulgação, de falar para todo mundo. A gente tem feito muito isso, mas está sendo muito difícil. Então, o contato, lógico, porque está todo mundo, a gente não está se encontrando muito, mas nos ajudem a divulgar. A gente está lá à disposição, a gente fica lá, a gente está ligado em tudo praticamente 24 horas por dia. E assim, a gente deixa claro também que é uma lei nova, é tudo muito novo para todo mundo, então a gente está aprendendo, a gente está estudando. Se vocês, por acaso, virem que em algum estado, alguma cidade, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, vocês acharam interessante, mostra pra gente, traz pra gente, porque é tudo muito novo pra gente também. A gente está aprendendo, a gente está apanhando, a gente está conseguindo fazer. Então, tragam também ideias, sugestões, a gente está super aberto a isso e contando com vocês para a gente conseguir fazer isso aí o mais rápido possível, porque já não está rápido, mas a gente está tentando fazer o mais rápido que a gente consegue. Então, a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda, o apoio de vocês. Então, sempre que qualquer coisa que vocês acharem que depois também, você falou uma coisa lá, mas depois eu fiquei pensando, e manda pra gente também, que a gente vai e continua refletindo depois das reuniões. Posso tirar uma dúvida? Gente? Pode falar. Deixa eu te perguntar, em relação aqui ao negócio da transparência, até que eu perguntei, você falou que às vezes pode ser ou o cadastro, no número do cadastro, ou o nome. Mas pelo número do cadastro a gente consegue descobrir o lugar, por exemplo, que ganhou esse recurso, ou não? Não, porque aí o que acontece? Sempre se a gente optar... vai ter. No portal da transparência, mas aí o portal da transparência vem depois, né? Eu entendo que para a questão de fiscalização assim, do cidadão, o portal da transparência demora mais um pouquinho, mas quando a gente opta se vocês optarem por nós divulgarmos apenas o número de inscrição da pessoa, vai sair o número lá. Só a pessoa que tem o número de inscrição vai saber se ela foi contemplada ou não. E aí, posteriormente, no portal da transparência, quando aí sim a pessoa assinou os termos, as coisas todas, e isso for publicado no portal da transparência, aí sim vocês vão ter acesso. Não é tão imediato, o resultado não sai e já vai para o portal da transparência, né? Porque o portal da transparência ele vai quando já está com as publicações todas prontas, já praticamente já recebeu o dinheiro, aí vai para o portal da transparência. Entendi. No caso de vocês optarem por divulgar o nome, a gente coloca o nome na divulgação. Então, quando soltar a lista de contemplados, vocês vão ter o nome dos lugares. Eu acho que aí essa é a questão, entendeu? Então, eu entendo que como fiscalizadores, que todos vocês vão querer ser também, o nome saindo fica melhor. Mas a questão de transparência, tudo fica no ar, né? Tudo fica no portal da transparência. Então, faz pouca diferença. Eu entendo que para a questão da fiscalização, sim, divulgar o nome é melhor. Então, mesmo que seja cadastro, depois lá na transparência a gente vai descobrir. Vai.
Obrigado. Nada. Tem uma pergunta aqui. Até o dia 15 de novembro, os artistas têm dinheiro no bolso? Eu não sei. Infelizmente, é uma pergunta que eu não sei responder. Não depende só da Funalfa. A gente espera que sim, a gente está trabalhando para que sim, mas não depende exclusivamente da Funalfa. No que depender da Funalfa, sim. Tá, mas a Funalfa tem uma agenda. Não temos agenda. Nesse momento, a gente não tem como trabalhar com agenda. Porque é o que eu te falei, o que eu falei aqui agora há pouco. É uma novidade para a gente, para a prefeitura, para a fazenda, para o prefeito, para a PGM. Então, tudo está sendo estudado agora, tudo está sendo criado agora. Então, tem coisas que a gente não consegue responder sozinho. Essa questão da CND mesmo. A PGM não responde sozinha. Nenhuma PGM de lugar nenhum do Brasil assumiu ainda de bancar e falar não vamos, entendeu? Então, são muitas questões que a gente não consegue responder. É tudo muito novo. Não é como se a gente estivesse seguindo, por exemplo, uma Lei 8666, que a gente saberia que precisa ficar com prazo de 45 dias aberto, porque já está na lei, a lei já existe, a gente já sabe como fazer ela. Então, a gente pode te falar, eu tenho que deixar o edital 45 dias aberto, eu tenho tantos dias para publicação, eu tenho tantos dias para isso. Aqui é tudo novo. Então, é isso que eu estou te falando. Os passos estão sendo dados juntos. A gente está fazendo a reunião com vocês aqui, ao mesmo tempo que a Melissa do DEIM está vendo com a Fazenda outra coisa, que a Flávia Asbeck está vendo outra coisa com a PGM, está tudo caminhando ao mesmo tempo. Mas eu dizer que vai estar no dia 15, eu acho que, se não estiver, vai estar chegando. Mas eu não posso afirmar, entendeu? Chegando já ajuda muito. Até porque temos até o final de até dezembro para fazer tudo. Então, imagino que em 15 de novembro, sim, já é uma data que estaremos nos finalmente, eu imagino. Mas, assim, afirmar, nesse momento, a gente não está podendo afirmar, infelizmente, nada. Acho que é importante também essa questão, assim, de para a gente conhecer como que são os trâmites das coisas na prefeitura, né? Porque, às vezes, quando a gente está de fora, está em outra secretaria e tal, a gente não tem a noção de como que são o trâmite das coisas. Então, não é simplesmente, né? Então, todo o dinheiro que chega no que a gente chama de tesouro é o dinheiro que é aqui oriundo do município, né? E todo dinheiro que não é tesouro, ele tem uma série de trâmites para passar por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, por conta da Controladoria da União. Então, tipo assim, são muitas questões que precisam estar regularizadas para que o gestor não responda, né, criminalmente por isso. Então, isso é muito importante, assim, a gente conhecendo, até por outras questões mesmo, porque é importante que o cidadão saiba como funciona, né? E a outra coisa é pensar também que essas entidades, essas secretarias, a Controladoria, né, Geral do Município, a Procuradoria, elas funcionam para a prefeitura inteira, né? Então, a gente está aqui discutindo a Lei Aldir Blanc, e aí tem a Secretaria de Assistência discutindo a questão de cesta básica, está discutindo o repasse do Bolsa Família. Então, são várias questões. Então, nem sempre nós somos prioridade, né? Em alguns momentos, de repente, vai ser essa secretaria vai ser prioridade, em outros momentos vai ser outra secretaria. Então, assim, é tudo junto ao mesmo tempo agora para essas entidades. Então, é importante, né, saber do funcionamento. Apesar do que a gente está, sim, tendo a equipe da prefeitura está muito disponível para a gente tem conseguido falar muito rapidamente com as pessoas, as questões que precisam ser definidas, principalmente no que diz respeito às questões contábeis, né, que a Melissa vê lá com o pessoal de tanto lugar que eu já nem sei mais, ou mesmo até a própria Procuradoria, eles estão muito disponíveis para a gente, especialmente nesse momento, coisa que nem sempre eles estão, mas eles sim estão nesse momento. Então, assim, está sim tendo um olhar especial da Prefeitura para esse momento. Entendendo essa necessidade, né? Até por causa da emergência, não é, gente? Sim. Se há uma emergência, os olhares têm que estar focados nisso. Sim. É um valor alto, é um valor que está chegando a 7 meses, é um valor que todo mundo está esperando, independente de legislação ou não, o cidadão ele quer o dinheiro no bolso. Sim. Então, quando eu faço a pergunta de até
até 1º de dezembro, será que já estamos com dinheiro no bolso? Isso é muito importante, independente da galera entender ou não de legislação, que também é tudo fechado, é um monte de caixinha, é só enfiar as coisas aí que a gente sabe uma data prevista ou não para que tudo isso aconteça. Mas nesse momento não é só a caixinha, esse momento são muitas questões e a lei ainda tem algumas complicações, porque se a gente fizer muita coisa, tudo errado, a Tamires vai ser responsabilizada com 3 milhões e 500. Então, assim... eu acho interessante assim, isso, porque isso é formação política, né? Então, tipo assim, a gente ter essa oportunidade de, nesse momento, a gente também, além do que a gente está fazendo aqui, né? A gente também ter a possibilidade de saber como que funciona a máquina pública, que todos nós contribuímos, né? Então, esse dinheiro, ele não é porque o governo federal quis dar, né? Ele é um montante de um recurso público que vem de várias questões que nós estamos envolvidas com ela, né? Então, acho que se a gente também tiver esse momento como um momento também de compreender como é minimamente, né, como é que a máquina funciona, eu sempre acho interessante, assim. Mas aí, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu passei o telefone da Funalfa errado, e aí o Henrique já corrigiu aqui. É 99912-0157, tá? Dá um oi lá que eu respondo vocês. 9912-0157. Eu tinha falado errado. Vocês me desculpem se alguém já mandou um oi aí para alguém errado. Vocês me perdoem, mas esse é o certo. Tem a logo da Funalfa na imagem, tá? Ô, gente, então eu acho que é isso, né? Eu agradeço vocês. Tamir chegou agora, estava numa reunião, estava com o procurador, mas... Desculpa. Estava procurando solução para a gente, inclusive, com o procurador. Novidades, Não, sem novidades por enquanto, CEO. Mas estamos caminhando, estudando para que encontremos elas. Peço desculpa para vocês por não ter conseguido chegar antes, mas infelizmente hoje foi necessário, viu, gente? Desculpa. Continua aberto para se vocês quiserem fazer perguntas no e-mail, nas redes sociais da Funalfa, a gente está sempre à disposição. Então é isso, gente. Obrigada. Até o próximo Conecta ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. A gente chama, uma extraordinária. Obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.